Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? E nesse vídeo nós vamos ler agora Neemias capítulo 6. Inimigos tentam intimidar o líder. Nós vimos que no capítulo anterior, quando Neemias ele ouviu ali que os judeus estavam se endividando para pagar os impostos e comprar comida, resultando em exploração por parte dos ricos, Neemias ele repreende os líderes e convoca uma assembleia para resolver o problema. Ele os exorta a pararem com a exploração e a devolverem o que foi tomado injustamente. Os líderes concordam em devolver e fazer os reparos. Neemias então estabelece medidas para aliviar a carga financeira dos demais pobres e garante que o povo se comprometera a cumprir a sua palavra. Então Neemias agiu rapidamente para resolver a crise econômica e proteger os mais vulneráveis. Repreendeu ali a exploração e garantiu medidas para aliviar o fardo dos menos favorecidos. Agora, veja só o que acontece no capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Versículo 4. Eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comentasse entre as nações, e Gesem é testemunha, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles. Versículo 7. E que, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Versículo 8. Então mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, do teu próprio coração, é que o inventas. Veja aqui no comentário, as notícias de que a muralha fora terminada, entre parênteses, ainda sem as portas, levou Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, a uma nova tentativa de parar a construção, desta vez focada no próprio Neemias. E Neemias percebeu que a proposta de encontro era uma armadilha.
Após 4 convites rejeitados, Sambalate aumentou a pressão, tentando chantagear Neemias. A carta aberta na mão de seu assistente deixava claro que as acusações de Sambalate contra Neemias estavam ali para qualquer um ler. A carta acusava Neemias de traição contra o rei Artaxerxes. Acusação esta que Sambalate sabia já ter funcionado antes para parar a construção em Jerusalém. Esdras 4, 7 ao 16. Neemias não se deixou intimidar pela calúnia deles. Voltando na King James atualizada, continuando a leitura, versículo 9. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo 10. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Versículo 11. Eu, todavia, lhes afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. De maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. Versículo 12. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sambalate. Versículo 13. Eles o seduziram e o subornaram, a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado, e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Versículo 14. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sambalate estão praticando, e também das más ações que profetiza Noádia, e de todos os demais pregadores que me tentaram desesperar-me. Veja aqui, Neemias sabia que por trás da profecia de Semaías estavam Tobias e Sambalate, os quais, pelo que se pode ver, persuadiram outros a fazer seu serviço. Noadia só é mencionada aqui no Antigo Testamento. Voltando, dando continuidade, concluída a obra da restauração. Versículo 15. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elul, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Em 52 dias de trabalho. Versículo 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus.
Versículo 17. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia. Versículo 18. Porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Versículo 19. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença, e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. Então os partidários de Tobias tentaram elogiar Neemias, elogiá-lo diante de Neemias, apesar de suas cartas continuarem sendo uma tentativa de intimidá-lo. Aí, iniciando o capítulo 7, embora a muralha estivesse edificada, o perigo não havia terminado. O fato de Neemias transferir os porteiros de suas posições no templo para proteger a cidade é compreensível. De fato, a cidade murada era uma extensão do pátio do templo. Então depois nós veremos a lista dos repatriados a Jerusalém, no capítulo 7, que estaremos lendo, querendo Deus, subsequentemente. Veja só, agora eu estarei lendo o que diz o comentário, a nota aqui no rodapé da Bíblia King James atualizada. A cidade de Ono ficava a quase 12 quilômetros a sudeste de Jope, próxima de Lode, atual Lida, na região mais a oeste, povoada pelos judeus que retornavam. Talvez tenha sido proposta como território neutro, mas Neemias reconheceu no convite uma armadilha. Os inimigos da obra do Senhor são incansáveis, e ainda que se afastem por um tempo, Lucas 4,12, sempre voltam ao ataque, lançando mão de ciladas, enganos, seduções e subversão. Neemias nos adverte sobre algumas das principais artimanhas dos adversários. Primeiro, escárnio. Segundo, intimidações e até agressões. Terceiro, esgotamento físico, emocional, cansaço, depressão e tristeza. 4. Boatos, mal-entendidos e calúnias. 5. Falsas profecias e batalhas espirituais. E 6. Revoltas e até sabotagem entre famílias. Muito bem, então aqui nesse capítulo 6 nós vimos que Neemias enfrenta a oposição de seus inimigos, que tentam detê-lo através de táticas de intimidação e conspiração. Neemias reconhece as intenções e permanece focado em sua missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Conclui a reconstrução dos muros em 52 dias, resistindo às tentativas de impedimento de seus opositores. Ele não cede às ameaças e conclui a reconstrução. Essa história destaca a importância da determinação e da confiança em Deus diante das adversidades.